O Cínico de Aço, capítulo 1. O vento que não se curva. O vento atravessava o vale com o som de uma respiração antiga. Os pinheiros inclinavam-se diante dele, mas uma única folha, presa a uma pedra, permanecia firme. Ali, de pé, observando o horizonte, estava Kenshiro, o samurai que abandonara tudo, o nome, o clã e a espada. Diziam que ele enlouquecera, que falava com os rios e com o silêncio. Mas ele apenas escutava aquilo que os homens esquecem de ouvir. A solidão para Kenshiro não era castigo, era um espelho. Nele via-se a si mesmo sem máscaras. O medo, o orgulho, o desejo, o vazio. Aprendera que o homem passa a vida tentando fugir de si, e que nenhuma guerra é mais sangrenta que a travada dentro do peito. O mundo busca ruído, pensava ele, mas a verdade sussurra. Caminhava entre aldeias destruídas pela ambição. Via guerreiros lutando por terras que nunca cultivariam. Sacerdotes pregando paz com olhos famintos, mestres ensinando humildade com voz de vaidade. Kenshiro não os odiava, apenas via neles o reflexo do que um dia fora. Sabia que o mal não nasce do demônio, mas do homem que teme olhar o próprio espelho. Certa tarde, ao pé de uma montanha, um velho ferreiro o encontrou. O homem o observou em silêncio e perguntou: "Samurai, por que tua espada está sem fio?" Kenshiro respondeu: "Porque quem busca a verdade não precisa mais ferir." O ferreiro sorriu. Disse que era tolice, mas no olhar dele havia respeito. E Kenshiro entendeu que a paz verdadeira é aquela que não precisa de testemunhas. Os dias se tornaram estações. Kenshiro aprendeu a viver com pouco. Um punhado de arroz, a sombra de uma árvore, o barulho do vento no bambuzal. Quanto menos possuía, mais livre se sentia. O cínico dentro dele ria. Ria dos que colecionavam ouro, dos que acreditavam na glória e dos que temiam a morte. O estoico em seu coração apenas observava, aceitando tudo como parte do caminho. À noite, ele meditava diante do fogo. Falava com o vazio como quem conversa com um antigo amigo. Dizia: "A alma é um campo de batalha. Nela lutam o medo e a coragem, o amor e o orgulho, o silêncio e o grito. Vencer não é eliminar um deles, é deixá-los dançar até que se tornem um só." O vento continuava passando, indiferente às dores e aos reis. E Kenshiro compreendeu que a sabedoria é o vento. Toca tudo, mas não se apega a nada. O Cínico de Aço, capítulo 2. A forma do vazio. O sorriso silencioso do ferreiro permaneceu com Kenshiro por dias, como o calor de uma fogueira no inverno da alma. Não era um sorriso de aprovação, mas de reconhecimento mútuo da tolice humana e, paradoxalmente, da beleza contida nela. O ferreiro, um homem cujas mãos lidavam com o fogo e o ferro, compreendia que a verdadeira força não reside em moldar o que está fora, mas em aceitar o que está dentro. Kenshiro seguiu seu caminho, deixando a montanha para trás. O caminho desdobrava-se agora por uma planície varrida pelo sol. O silêncio da jornada não era vazio, era preenchido pelo som da presença. Ele escutava a terra úmida sobre as sandálias, o canto do pardal que não se preocupava com o amanhã e o incessante da existência. Os homens se perdem tentando encontrar a porta para o paraíso, refletia Kenshiro, observando a dança das formigas. Mas o paraíso não é um lugar, é a ausência de desejo. Um dia, chegou a um vilarejo que parecia intocado pelo caos do mundo exterior. As paredes das casas eram de um barro suave, e as crianças brincavam na poeira, sem medo nos olhos. Ao longe, Kenshiro viu o que parecia ser a única lei daquele lugar. Um monge idoso sentado à sombra de um pessegueiro em flor. O monge não ensinava, ele simplesmente existia. As pessoas do vilarejo vinham até ele, faziam uma reverência e voltavam para suas vidas. Kenshiro parou a uma distância respeitosa. O monge abriu os olhos, que eram de um azul incomum, a cor da água que retém o céu. "O samurai que não usa sua espada", disse o monge, sua voz como o sussurro da seda. "Teu nome é Kenshiro e vieste de um campo de batalhas." "Vim do meu próprio peito, mestre, e meu nome não tem importância." O monge sorriu, com a mesma doçura do ferreiro. "O nome é a primeira das máscaras e a última. Diga-me, Kenshiro, se abandonaste a ambição, a glória e o ódio, o que restou de ti?" Kenshiro sentou-se na terra cruzando as pernas. Seu olhar era de infinita melancolia, mas também de uma paz inabalável. "Restou o cínico, aquele que ri da pretensão. Ele diz: não há propósito. A vida é um sonho febril entre dois silêncios." O monge assentiu pacientemente, como se escutasse o vento. "E o que diz o estoico?" "O estoico, meu mestre, abraça o cínico e responde: é verdade que não há propósito intrínseco, mas a virtude é a forma mais nobre de aceitar o caos. Se não há propósito, há a escolha." O monge fechou os olhos. "E qual é a escolha, Kenshiro?" A resposta de Kenshiro ecoou na quietude da tarde. "A escolha é a do vento que não se curva. Não lutar contra o mundo, mas deixar que ele passe através de ti. A dor virá, a perda virá, a morte virá. Não é preciso vencê-las, é preciso apenas testemunhá-las sem apego." O monge estendeu a mão e pegou uma flor de pessegueiro que caía. Ele ofereceu a Kenshiro. "A flor murchará amanhã, e eu morrerei em breve. Por que amar aquilo que se vai?" Kenshiro pegou a flor com cuidado. "Porque o amor verdadeiro, mestre, não está na posse, mas na apreciação do momento do florescer. Amar é dizer: como és belo,
Adeus. A tristeza não é a inimiga do sábio. É a prova de que ele ainda consegue sentir a beleza do perecível. O monge deu uma gargalhada suave, que soou como sinos de vento. Tu não abandonaste tudo, Kenshiro. Tu apenas deste a forma de um novo templo ao que já era teu. O cinismo te deu a verdade cruel. O estoicismo te deu a disciplina. Mas o teu coração te deu a compaixão para olhar para trás e ver que os homens não são maus. São apenas esquecidos. Eis que, neste momento, um jovem guerreiro, coberto de poeira e com uma katana nova e afiada, irrompeu no vilarejo. Ele gritava sobre uma guerra iminente, sobre a honra a ser defendida e os inimigos a serem esmagados. Ele viu Kenshiro e seu traje simples, e o monge pacífico. Velho tolo, por que não treinas teus homens? O inimigo está perto. O monge apenas olhou para o jovem, e a luz em seus olhos não era de condenação. Kenshiro não se moveu. Ele apenas esperou, pois a pressa é uma forma de medo. Jovem, de que adianta ganhar uma guerra e perder a calma? A calma é para os fracos, a glória é para os fortes. Kenshiro se levantou. Seu movimento era lento, mas carregado de uma autoridade que a espada jamais poderia dar. Ele se aproximou do guerreiro e estendeu a mão, revelando a flor de pessegueiro. A glória é a vaidade travestida de coragem. O que faz de ti forte não é o ferro em tua mão, mas o silêncio em teu peito. O jovem enojado desembainhou a katana com um movimento rápido. O brilho do aço era um grito na paz da tarde. Eu farei pela minha honra e pelo meu nome. Você fará por seus tolos ideais de paz? Kenshiro apenas olhou o brilho da lâmina. A espada sem fio que ele carregava permaneceu na bainha. Eu não luto mais. Eu apenas sou. Se tu me ferires, terei dor. Se tu me matares, terei paz. Mas a tua alma se estará ferida, não por mim, mas pela escolha que fizeste. Eu sou o teu espelho, jovem. O jovem vacilou. Ele viu nos olhos de Kenshiro uma profundidade que o seu ódio não conseguia alcançar. A mão que segurava a katana tremeu. Ele esperava um duelo, um desafio, a fúria da luta. Recebeu apenas a rendição digna de quem não tem nada a perder. A rendição de quem já se perdeu e se reencontrou. A lâmina afiada caiu na poeira, fazendo um som oco. O jovem não havia sido vencido pela força, mas pelo vazio. O vazio em Kenshiro que não dava ao jovem inimigo nada para atingir. O monge se levantou e tocou o ombro do guerreiro. A paz é a guerra que se trava e se vence. Não contra os outros, mas contra a tua própria sombra. O jovem, humilhado e transformado, ajoelhou-se e chorou. O cínico de aço, final, o retorno silencioso. Os dias que se seguiram foram a última lição de Kenshiro. Ele permaneceu no vilarejo, não como mestre, mas como jardineiro. Ele cuidava do pessegueiro, cavava terra, regava e observava a vida no ciclo ininterrupto. O jovem guerreiro permaneceu ao seu lado. Ele não falava, apenas observava o silêncio de Kenshiro, aprendendo que a maior sabedoria está em desaprender. Uma manhã, Kenshiro estava sentado em meditação sob a árvore. O sol nascia, dourando as nuvens e a terra. O jovem notou que Kenshiro estava mais pálido do que o usual. Sua respiração era leve, como a brisa que acariciava a folha na árvore. Mestre, Kenshiro! Sussurrou o jovem, usando o nome que antes era proibido. Kenshiro abriu os olhos e o olhar dele era de uma clareza absoluta, sem medo, sem dor. O que procuras, amigo? Eu te procuro e temo o dia em que não te encontrarei mais. Kenshiro sorriu com o sorriso de quem finalmente entende a grande piada do universo. O cínico dentro dele já estava em repouso. O estoico estava pronto. Eu estarei em todo lugar. Eu serei o vento, a poeira, a folha que cai. Tu me procurarás na montanha e eu estarei no teu peito. Tu me procurarás nas palavras e eu estarei no teu silêncio. Kenshiro pegou a espada sem fio que carregava. Ele a entregou ao jovem. Leva esta espada. Ela não tem lâmina. Que ela te lembre que a única luta digna é a que se faz sem armas, dentro de ti. Não te torne eu, mas encontra ti mesmo. A respiração de Kenshiro se tornou mais lenta, mais rara. Ele não lutou contra a morte, ele a recebeu como uma hóspede esperada, a última e mais verdadeira forma de libertação. A última das máscaras caía, e restava apenas o homem, o pó que volta à poeira, a energia que volta ao cosmos. Ele fechou os olhos. Um último pensamento, mais um sussurro de verdade. A morte não é o oposto da vida, é a prova de que ela existiu e que foi completa. A paz não se conquista, ela se torna. O jovem guerreiro, agora um discípulo da quietude, não chorou. Ele aceitou a partida como se aceita o fim de uma estação. Ele deixou Kenshiro ali, sob o pessegueiro, o corpo voltando à terra que ele tanto amou. O jovem se levantou, ele guardou a espada sem fio. Ele não se tornou um guerreiro ou um monge, ele se tornou um jardineiro do vilarejo. Ele ensinava, não com palavras, mas com a paz inabalável que havia encontrado. O vento atravessava o vale com o som de uma respiração antiga. Os pinheiros inclinavam-se diante dele, e o jovem agora podia escutar aquilo que os homens esquecem de ouvir. O cínico de aço não havia morrido, ele havia se tornado o próprio vento que não se curva.